Olá, pessoal. Eu sou Gideone Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao canal Saberes do Serviço Social. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é simplesmente a espinha dorsal da nossa área. Vai ser uma análise super bacana, então por favor já deixem aquela curtida nesta apresentação e não esquecem de seguir o canal para a gente continuar construindo esse espaço de conhecimento juntos, combinado? Bom, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje é baseado num estudo fresquinho de 2024 da Thaisa Teixeira e colegas. A gente vai passar por 5 pontos bem definidos. Primeiro, a introdução aos fundamentos. Segundo, as diretrizes da ABPS. Terceiro, a realidade das matrizes. Quarto, o abismo curricular. E, por fim, os desafios para o ensino. Vamos lá? Começando pela nossa primeira parte, Introdução aos Fundamentos, que é a verdadeira base da formação profissional. Olha só, é absolutamente crucial a gente estabelecer logo de cara que os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social, os famosos FHTMS, são a rocha matriz de toda a nossa educação. Mas o que o estudo diz que eles são na prática? Basicamente é a análise da trajetória teórico-prática da profissão inserida bem ali na realidade sócio-histórica do Brasil. O FHTMS também investiga como aquelas grandes matrizes do pensamento social influenciaram a nossa forma de agir. Ou seja, é a ponte direta que conecta a teoria, a história e o método da nossa profissão com o mundo real e pulsante. É o coração de tudo. E isso ilustra perfeitamente o que a professora Marilda Yamamoto nos ensina. A citação dela diz: situar o serviço social na história é distinto de uma história do serviço social reduzida aos murros da profissão. O que a gente tira daqui que não dá para estudar a nossa história como se fosse só uma linha do tempo isolada, olhando apenas para o nosso próprio umbigo, sabe? A profissão só ganha sentido de verdade quando a gente entende ela dentro das dinâmicas e daquelas contradições da sociedade como um todo. Seguindo em frente. Parte 2. As diretrizes da ABEPS, o marco regulatório ideal. Lá na década de 1990, a profissão conseguiu uma vitória fantástica com a formulação dessas diretrizes. A grande sacada, a verdadeira inovação, foi criar 3 núcleos de fundamentação interdependentes: o núcleo da vida social, o da formação sócio-histórica do Brasil e o do trabalho profissional. E o detalhe mais importante de todos: eles foram desenhados para serem totalmente indissociáveis. Eles precisam se cruzar o tempo todo na cabeça de quem está estudando para formar a base sólida de qualquer assistente social. Trazendo agora a visão da professora Carmelita Yazbe, que a gente percebe exatamente as dimensões que sustentam esse projeto, né? Essa base crítica exige que a gente entenda a profissão inserida dentro do próprio movimento do capitalismo. E tem mais, tendo a questão social como nosso principal campo de atuação e o trabalho como a lente primária para analisar o agir profissional. Essa, sem sombra de dúvida, a essência do nosso projeto ético-político. Só que, como o estudo também relata, a história não é feita só de vitórias. Existe um atrito histórico bem importante aqui. De um lado, a gente tem o documento original da ABPES, lá de 1996, denso, crítico e totalmente focado nessa união dos núcleos. Do outro lado, vem a resolução número 15 do MEC, de 2002. O texto pontua que essa resolução do MEC acabou descaracterizando a direção social que tinha sido proposta. Eles cortaram conteúdos centrais e abriram caminho para uma formação muito mais alinhada às demandas imediatas do mercado, o que gerou uma tensão enorme que a gente sente no ensino do serviço social no Brasil até os dias de hoje. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto: a realidade das matrizes. O que os dados mostram? Quando a gente olha para os dados empíricos que a Teixeira e os colegas levantaram, fica muito claro como essa teoria toda aterriza na prática. Eles avaliaram as grades curriculares de 68 cursos afiliados à ABPES. E olha que interessante, a distribuição regional mostra algo bem revelador. As universidades públicas dedicam um espaço significativamente maior e mais robusto em suas matrizes para o ensino desses fundamentos, se a gente comparar com as instituições privadas. Isso reflete umas diferenças estruturais bem fortes na hora de priorizar essa carga teórica. Mas tem um dado super positivo e surpreendente aqui. 52 dos 68 cursos que foram avaliados mantêm exatamente a mesma nomenclatura fiel que as diretrizes da ABPES recomendam: FHTMS. Isso é um sinal imenso da força da ABPES manter a nossa identidade curricular firme, mesmo com todas aquelas pressões externas do MEC que eu mencionei agora há pouco. E como é que essas disciplinas são alocadas na grade? O estudo revela uma tendência estrutural claríssima. A grande maioria dos cursos pega toda essa complexidade histórica e metodológica e divide em blocos de 3 a 5 disciplinas. E um detalhe que faz toda a diferença:
Elas quase sempre são ofertadas logo no início da graduação, muito antes de o aluno ter qualquer contato prático lá no estágio obrigatório. O que nos leva à nossa parte 4, o abismo curricular, a fragmentação do conhecimento. É justamente aqui que os pesquisadores encontraram a maior rachadura entre aquele ideal pedagógico e a sala de aula real. O grande problema detectado nos projetos político-pedagógicos, os famosos PPPs, é a fragmentação. Vocês lembram que os 3 núcleos da ABPs tinham que ser indissociáveis, certo? Pois é, na prática do dia a dia, muitas coordenações acabam separando o núcleo do trabalho profissional, tratando ele como algo específico ou prático, e isolam dos núcleos de vida social e realidade brasileira, que ficam vistos só como uma base teórica comum. Essa quebra é literalmente letal para a nossa formação crítica. E quando a gente vai olhar as ementas, o estudo mostra que o ensino costuma seguir uma divisão em 3 grandes blocos cronológicos. Primeiro, aquele período das origens com forte influência da igreja e metodologias tradicionais ali entre os anos 30 e 50. Depois, o efervescente movimento de reconceituação na América Latina, nas décadas de 60 e 70, em plena época de ditaduras. E por fim, o terceiro bloco que cobre as tendências contemporâneas, ali dos anos 80 para cá. Mas aí é que está a principal falha apontada pelos dados de hoje. Existe um peso esmagador no passado pelo passado. A história acaba sendo vista muitas vezes só como uma sequência de eventos cronológicos, sabe? Em contrapartida, o trato da realidade societária atual é super diminuto. Ou seja, os currículos gastam muita energia contando a história das décadas passadas, mas falham na hora de usar essa mesma história para decifrar a questão social no Brasil de hoje. O conhecimento, infelizmente, não faz essa ponte para o presente. Então chegamos na nossa última parte, a parte 5, desafios para o ensino, conectando a história ao presente. Sabendo que essa fragmentação gigantesca existe, como é que a gente pode reestruturar o ensino? O professor José Paulo Neto, que é uma daquelas referências indispensáveis na área, faz um chamado super claro. Ele convoca a categoria para construir uma história nova do serviço social no Brasil. Na visão dele, a gente precisa abandonar de vez essa ideia engessada de memorização cronológica e passar a articular os nossos estudos locais com os contextos globais. Entender criticamente como aquelas matrizes marxistas, positivistas e fenomenológicas continuam brigando por espaço e influenciando as coisas até hoje. E a solução didática que os autores defendem com unhas e dentes é o resgate do conceito de história em processo. É a ideia de que a gente precisa captar o passado dentro do que eles chamam de vir a ser. A história não é uma foto velha e estática na parede, né? Ela é um processo totalmente vivo. A gente não pode olhar para o passado por pura nostalgia. A gente olha para ele porque o nosso presente e os desafios atuais da profissão estão cheios de contradições que só fazem sentido e só podem ser explicados se a gente entender muito bem o que veio antes. E é exatamente com essa provocação pertinente que a nossa análise se encerra hoje. Olhando para as nossas grades curriculares e para os nossos PPPs atuais, como é que a academia pode conectar esse passado tão denso do serviço social a esse nosso presente em processo? Como a gente garante que a teoria não vai virar letra morta antes mesmo do primeiro dia de estágio? Fica aí o convite para uma reflexão profunda sobre o tema. Muito obrigado por acompanharem esta apresentação. Não deixem de curtir o material e de seguir o canal Saberes do Serviço Social, mantendo sempre o conhecimento em foco. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.